A palavra da noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, esse que nós vamos meditar na tua santa e gloriosa palavra. Senhor, que nós vamos entender esta palavra com o coração e essa mesma palavra guardar em nossa alma, nosso espírito, para sermos uma bênção em tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Então a palavra que nós vamos ver nesta noite é 1 Coríntios capítulo 10, o versículo é o 14. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 em diante. Vamos ler então. Aleluia. Diz-nos o seguinte: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Glória a Deus. Então aqui tem um assunto que ultimamente está sendo evitado na igreja evangélica. Nas igrejas evangélicas estão sendo evitados esse tipo de assunto, que é sobre a idolatria. Muita coisa na igreja hoje está se passando a mão, ou seja, não se está tratando para não ofender a outros, né? Para não ofender aos outros. Só que nós temos que entender a que igreja fazemos parte, a que grupo cristão nós fazemos parte. Se é o grupo que aceita ou o grupo que se sai desse tipo de coisa, que se abstém disso. Porque a igreja evangélica, ela é o que? Remanescente das igrejas protestantes do início. Também nós somos remanescentes da igreja primitiva, onde não havia idolatria, não havia adoração a ídolos algum, se adorava a Deus. Então nós temos que ter em comum acordo e ciência, como ele diz aqui, estou tratando com sábios, ou seja, a nossa consciência tem que estar livre desse pesar, dessa acusação de adoradores de demônios. Porque nós fomos chamados para ser adoradores exclusivamente de Deus. Todo aquele que se intitula crente é adorador exclusivo de Deus. Você foi chamado para adorar exclusivamente a Deus e não os outros. Quem quer adorar os outros, que adore. Mas isso não é nossa prerrogativa. Não é o nosso objetivo primeiro.
A nosso objetivo primeiro, o que tem importância, relevância no nosso meio, é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós somos chamados para adorar o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo. Nós somos chamados para adorar o Santo dos Santos, Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para adorar os santos. Não. Nós fomos chamados para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que há de vir, o único Deus, aleluia, todo-poderoso. Como disse, quem quiser adorar os santos, adore. Isso não é a nossa prerrogativa, e nós não somos obrigados a isso, porque primeiramente fomos chamados para adorar a Deus, e somente a Ele. Esse é o nosso compromisso, aleluia. E nós não somos contra aqueles que adoram. Por quê? Porque esse não é nosso objetivo, não é nossa prerrogativa. Nós não fomos chamados para isso. Agora, é errado sim o crente adorar os outros. Isso é errado, é inadmissível. Porque de lá nós já saímos, fomos chamados e comprados por um alto preço. E o nosso compromisso primeiro é adorar a Deus. Aleluia. Nosso compromisso, como fomos chamados, é para adorar, ser os adoradores do Senhor. Aleluia. Fomos chamados para proclamar o Evangelho de Deus. Aleluia. E não as boas obras dos outros, aliás. Porque temos em mente se somos dignos ou não dele. Porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Nós temos que ser responsáveis pelo nosso compromisso. Quanto aos outros, não é de nossa competência. E nós também não temos que julgar os outros. Deixe para lá. Não é nossa competência. Nossa competência é adorar a Deus. Agora, se estivermos errados adorando os outros, aí vamos ter que prestar conta diante de Deus, porque nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados exclusivamente como adoradores de Deus. Somos chamados para adorar exclusivamente a Deus e servir somente a Ele. Ô glória! Amém? Aqui o que ele está dizendo, o apóstolo Paulo, como é que a pessoa que é participante da mesa de Deus e quer ser participante da mesa dos outros deuses? Isso é inadmissível. Como é que aquele que é participante do altar do Senhor toma vinho, come do pão, ou seja, participa do corpo e do sangue do cordeiro, e aí depois vai comer as libações dadas a outras entidades, a outros seres? Não. Então esse negócio de você participar de festejo, procissão, dessas coisas, não é para nós. E quem gosta, então está no caminho errado. Então volta aos rudimentos do passado. Se a pessoa gosta de procissão, gosta de festejo, gosta de comidas daqueles que é dado por lá, gosta de participar das comidas, das bebidas, etc, então não está no lugar certo. Porque ou você é de Deus ou você não é de Deus. Porque nossa missão como igreja do Senhor é falar a verdade, não é mentir. Eu vou falar aqui e dizer, não, participa, pode ir, faça à vontade, coma. Não, não posso dizer isso. Nem que isso não seja nada, mas a minha consciência me acusa. Eu sei que aquilo dali não é nada. Se eu for participar, não vai dizer nada. Mas é aquela questão. O crente,
ele tem quem esteja olhando para ele. Não é por conta, Paulo lá na frente explica, não é por nós mesmos que nós sabemos que isso aí não é nada. E não é mesmo. Mas não é a gente. Se a nossa consciência está livre, é os outros que estão nos vendo. Eu me lembrei quando eu era um menino de 10, 11 anos, eu estava frequentando a igreja evangélica. E aí naquele tempo não chamava evangélica, era a igreja dos crentes. E aí estava no festejo, era na época das festas juninas, e estava tendo lá na caixa d'água, na parte de aula, tinha lá um clube de vem quando tinha festa por lá. Eu não sei se era, não, estava tendo festa na quadra, e a quadra da festa da quadra era na de festa de uma boa, essas coisas, estava tendo apresentações, estava chato lá o negócio. Aí disseram, olha lá, não sei onde, lá está tendo, eu fui bater lá. Olha como o menino é audacioso, né? Eu, criancinha, fui bater lá no meio da festa de agosto. Lá na porta, uma freguesa lá da gente chegou e disse assim: menino, o que tu faz aqui? Menino, tu não é crente? Ixi, naquela hora ali me deu foi um banho de água gelada, com pedra de gelo, que dali me derrubou. Meu Deus! Aí naquele ali eu me senti que eu não era ali, não era meu ambiente, eu estava errado. O que eu estava fazendo ali? Não era para mim estar ali, mesmo que não estava tendo nenhuma movimentação na igreja, mas não era para mim estar ali. Se eu não pertenço mais àquele ambiente, aquele mundo, se não tinha movimentação na igreja, era para mim estar em casa. Não era para mim estar ali. Não tinha nada para fazer ali. E nem ter ido lá na quadra espiar o movimento. Era para mim estar em casa. Aleluia. Então, dali em diante, eu comecei a aprender que o lugar do crente é nos pés de Deus, não é nos pés do mundo, e nem na porta do mundo, é nos pés do Senhor. Que o mundo é a porta do inferno, e nós não temos que estar no mundo, nós temos que estar nos pés de Cristo. Aleluia, oh glória a Deus. E lá diz o seguinte: o que diz a palavra? Nós iremos irritar a Deus, e que tal faz irrita a Deus. Ou somos nós, ou julgamos nós ser maiores do que Deus? Não somos nada. Nós somos pó. Nós somos poeira. Porque quando a gente morre, para onde é que a gente vai? Para a terra. Se nós tivéssemos tanto significado e houvesse tanta importância, nós não morreríamos. Nós seríamos elevados ao patamar de uma outra existência. Mas o nosso corpo, ele desce para onde? O pó. E tem algum significado lá? Tem alguma importância? Não. Depois que morre, o corpo perde o seu significado. Tanto que ele desce para as águas no cemitério. E depois que está enterrado lá, ninguém mais quer saber. E muitos esquecidos, né? Alguns ainda fazem menção, e outros, depois que morrem, são esquecidos. Então, o que nos convém é enquanto estamos aqui em vida, porque os mortos não louvam, os mortos não oram, os mortos não intercedem, estão mortos. É em vida o que tem importância. Aleluia. Por isso que ele diz no versículo 23: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. É verdade. Tem coisas no mundo que são para destruição. O que o Paulo está falando, na verdade, no mundo tudo é possível, tudo pode, mas isso não é lícito para nós, não convém para nós. Na existência do mundo, tudo é possível, tudo se pode, mas para nós não convém, não nos edificam. Estão entendendo? Isso não nos edifica.
Então tem que procurar algo que nos edifique, que nos faça pessoas melhores e não piores. Então tudo o que a gente possa ver e observar, a gente tem que dizer se isso nos edifica ou se isso é nada, e temos que desprezar. Um rapaz recém-convertido, ele estava escutando um reggae junto com outros, e aí ele lá indagando, ele disse: é bom eu largar isso de mão, que estou pensando já, isso aí vai acabar fazendo com que eu me perca. Aí ele olhou para mim e disse: e o senhor? O que o senhor acha disso? Eu disse: para mim não é nada, porque esta música não tem poder sobre minha vida. Talvez em outro momento da história, talvez sim, tivesse alguma influência, mas agora para mim não é nada. Para mim ela não tem mais poder de me seduzir ou de me levar para a perdição, porque para mim isso aí é nada. Ela não tem esse poder tão forte sobre a minha vida. Ele disse: pois a minha ainda tem. Eu digo: pois tome cuidado, pois então você ainda está muito fraco ainda, porque você se julga as coisas justamente assim. Qual o sentido, qual o objetivo aquilo tem para você? Se ainda é muito forte, muito poderoso, tome cuidado. Então você precisa de Deus, precisa se converter mais e mais e mais. Agora, no momento que a vida não tem sentido, é porque você já tirou do seu coração, já tirou de dentro de você, e já fez uma limpeza espiritual em sua vida. Quando a cerveja já não tem sentido, quando música do mundo não tem mais sentido, quando o pagode não tem mais sentido, o reggae não tem mais sentido, funk não tem mais sentido, nada disso me importa mais. Oh, glória a Deus! Quando a fofoca não tem mais sentido, o mexerico não tem mais sentido na sua vida, aleluia! Isso já mudou. Então, porque Deus me transformou. Quando a televisão já não tem mais sentido, quando os vícios do mundo não tem mais sentido na sua vida, é porque você mudou. Jesus lhe transformou, o Espírito Santo lhe lavou, aleluia, ao ponto de que as portas do mundo, a porta do inferno, não tem mais poder sobre sua vida. Porque Jesus disse: a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra aquilo que é de Deus. E o que é a porta do inferno? É o mundo. Então, se você está em Cristo Jesus, nova criatura há, nova criatura é. Amém? E tudo se fez novo. Você deixou de ser uma criatura do mundo, porque as criaturas do mundo adoram as coisas do mundo, para você ser um filho de Deus, uma filha de Deus. E os filhos de Deus adoram as coisas que é de Deus. Por isso não tem sentido nenhum uma pessoa que se diz ser crente, ser filho de Deus, não importa em que fé esteja. Isso eu estou falando não somente aos crentes, eu estou falando em todo aquele que se diz ser filho de Deus, independente do credo que professa. Mas se diz ser: eu sou de Deus, sou filho de Deus, independente do credo que está professando, e adora as coisas do mundo, não tem o menor sentido. Porque se você é de Deus, você adora as coisas de Deus. Porque se você é filho de Deus, a influência de Deus como Pai é maior do que a influência do mundo. Amém? Estão entendendo o que meu raciocínio? Estão entendendo o que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo que se você é de Deus, você tem que ser de Deus por inteireza, e não por metades, e não por pedaços. Você é de Deus, seja de Deus. O que deve lhe agradar? As coisas de Deus. O que você deve amar? As coisas de Deus. Porque o seu pensamento são os pensamentos de Deus.
não são mais do mundo, porque do mundo você não mais faz parte. Glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Aleluia, Jesus. Conserve essa mensagem no seu coração e siga em frente, em nome do Senhor Jesus.